Ei, alô, bom dia! Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Está começando neste sábado, 18 de abril, mais um Papo das 9 todo dia. Estamos aqui nesse horário para trocar ideias sobre como fazer a travessia desse período de isolamento social com força, coragem e fé. Mas hoje é diferente, hoje é especial, porque hoje vamos participar desde já de um evento virtual promovido pela querida organização Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza seu 4º encontro, e se não fosse a pandemia e a justa, a necessária recomendação do isolamento social, estaríamos em São Paulo, hoje, amanhã, participando desta confraternização de gente que faz. Esse povo do Fraternidade Sem Fronteira, cada vez mais, faz a diferença em favor de um mundo melhor e mais justo. Então, eu hoje vou fazer, porque foi a proposta dos meus amigos do Fraternidade, eu não dei pitaco sobre o tema, eles sugeriram que a minha missão hoje seja discorrer sobre o seguinte assunto, e eu gostei. Fraternidade e sustentabilidade, qual o legado você deseja para as gerações futuras? Olha que tema legal e instigante. Eu queria pedir licença para pegar esse trechinho do tema chamado Gerações Futuras, essa expressão, para lembrar que ela foi cunhada, ela foi criada pelos ambientalistas, pelos primeiros ambientalistas, lá das décadas de 60 e 70 do século passado, que ratificaram de forma heróica, pioneira, a necessidade do mundo se repensar. A gente precisa mudar muita coisa para não pagar um preço caro, dada a escalada de destruição, devastação, depredação dos recursos naturais. Portanto, os primeiros ambientalistas diziam: é preciso cuidar bem do planeta hoje para que num futuro próximo as gerações futuras, que não são seres humanos que não existiam, né? As gerações futuras, elas têm o direito de usufruir de um planeta saudável. Isso não era corriqueiro, ninguém falava dos direitos de quem ainda não existia. E os ambientalistas foram os primeiros a dizer: nós precisamos hoje realizar movimentos que respeitem o direito de quem ainda não veio ao mundo. E isso foi tão forte que até na área do direito internacional, alguns tratados usam claramente a expressão gerações futuras, ou seja, calibrar as ações do presente para não esvaziar, não prejudicar os direitos de quem ainda não chegou. Bom, então vamos entrar firme no tema aqui, fraternidade e sustentabilidade. Eu queria começar pela pandemia de um vírus. O vírus é uma estrutura microscópica simples. Ela não tem nenhuma sofisticação, a estrutura do vírus. Quis o destino que uma humanidade inteira, um planeta inteiro, sofresse um abalo monumental, um freio de arrumação, por conta de um vírusinho. E aí, quando a gente vai pesquisar a origem desse vírus, essa investigação está em curso, portanto, não temos nenhuma conclusão nesse momento a respeito. Mas o novo coronavírus, ele tem origem na transição dessa estrutura viral de um morcego na China, que foi parar num animal exótico consumido como carne exótica na China e criado em mercados vivos, onde esses animais, de forma muito em condições sanitárias muito nefastas, são criados, abatidos e consumidos. Eu tive na China em 2014, eu tive na Coreia do Sul no ano 2000, eu vi de perto esses mercados. É um aglomerado de gente e de animais em condições sanitárias lamentáveis. Então, veja bem, o novo coronavírus, ele tem relação com a gripe suína, com a gripe aviária, com o mal da vaca louca e até com o vírus HIV da AIDS,
que teria aparecido primeiro na África quando a gente se aproximou através do desmatamento de grupos de macacos que estavam na dele, lá os grupos. E a proximidade com o homem fez com que o vírus que estava no macaco alcançasse a nossa espécie. Então veja, existe literatura sobre isso. Nós vivemos num mundo onde alguns dos mais graves problemas de saúde da atualidade têm origem numa relação cruel, promíscua com a natureza, através do desmatamento, através da caça ilegal ou de hábitos alimentares que determinam problemas de saúde. O mal da vaca louca, você se lembra, tem origem num distúrbio no sistema nervoso do gado, que passou a ser alimentado, o gado que é herbívoro, não se alimenta de carne, fazendo uso de ração animal. Nós reinventamos a roda e achamos que isso não fosse um problema, virou um baita problema. Então, temos uma questão que nos desafia. A primeira, quando você fala, o mundo come carne e precisamos de produção de proteína animal. Quando a gente fala proteína animal, a gente está coisificando o bicho. Bicho vira coisa, porque proteína, ninguém se comove com proteína. Proteína é coisa. Agora, se a gente visse, na hora de comer um bife, o bezerrinho crescer, a gente se aproximasse e tivesse uma relação estabelecida com aquele ser vivo, a gente não permitiria as condições extremamente cruéis dos abatedouros e não teríamos estômago para fazer a ingestão dessa proteína. Então, quando a gente fala de proteína animal, a gente lembra do período da escravidão no Brasil, quando a Igreja Católica avalizava a mão de obra escrava no entendimento de que ali não havia alma. Não tinha alma. Eu não preciso me sensibilizar com a escravidão porque os negros não têm alma. Então veja, a semântica, né? As questões semânticas. Qual é a palavra que se usa? Você come o quê? Você come proteína animal? Então a gente está coisificando uma história de um ser vivo, ser ciente, né? Que sente dor, que sofre. Então eu não estou aqui fazendo apologia do vegetarianismo, do veganismo. Eu estou dizendo que, em havendo a necessidade de consumo de carne animal, que existe a carne vegetal, né? Você está vendo que as novas gerações que estão chegando no planeta estão determinando mudanças interessantíssimas na indústria para hambúrguer vegano, hambúrguer vegetariano. Então, a gente precisa ter cuidado, é a ética do cuidado. Que essa proteína tem origem a partir de legislação severa que garanta o que se convencionou chamar de bem-estar animal. Eu sei que meus amigos veganos e vegetarianos vão questionar esse termo, mas é preciso conciliar interesses. E a gente está falando aqui, boa parte da nossa audiência hoje é de espíritas. O espiritismo não condena a ingestão de carne animal, mas o espiritismo lembra que nosso destino é não fazer uso desta carne, porque à medida que evoluímos, nós não teremos a necessidade fisiológica ou psíquica de fazer uso de uma alimentação grosseira e tóxica que apodrece dentro da gente. Muito bem. Então temos primeiro recado do novo coronavírus que veio ao mundo com algumas mensagens. A primeira delas, se liga no que você está comendo por aí, porque boa parte dos problemas de saúde tem origem numa relação próxima e promíscua com o reino animal e vegetal. Segundo recado forte, o momento é de trégua, porque sem vacina e sem remédio, a pandemia nos impõe uma rotina de isolamento social que é o certo. Se a gente presta atenção na ciência, e veja, abrindo parêntese para o segmento espírita que nos acompanha, Kardec era um cético. Kardec era da Sociedade de Ciências da França. E Kardec era alguém que procurou respaldar, fundamentar e balizar tudo aquilo que era passado através das mensagens dos espíritos na boa ciência. Então a gente não pode deixar de considerar o isolamento social como fundamental, pela mesma razão que a gente não deveria
cometer a imprudência de prestar atenção em fake news sobre vacinação. Ah, a vacina contra o sarampo vai deixar meu filho pior. Isso é fake news, isso trouxe o sarampo de volta para o Brasil, que era uma doença erradicada e é a doença mais transmissível que existe. É um absurdo fake news científico. As campanhas contra a vacinação são fake news científico. Quem é espírita, quem estuda Kardec, não embarca nessa. O terraplanismo é fake news científico. Desde a antiga Grécia se provou que a Terra é redonda pela sombra em relação à luz do Sol. Aquecimento global é fato. Os negacionistas climáticos respaldam uma corrente absolutamente dispersa e minoritária da ciência. O aquecimento global é fato. Então, se Kardec estivesse entre nós, ele seria um entusiasta da tese de que a gente precisa enfrentar o aquecimento global, a gente precisa tomar vacina e a Terra é redonda. Bom, cessação de movimento por conta da pandemia permite que a Terra, que o nosso planeta, se desintoxique da nossa espécie, que se reconfigure, se restabeleça. A Terra, nesse momento, está num saudável período de convalescença. Por quê? Porque quando a gente fala de redução de movimento, a gente está falando de menos carro, menos caminhão, menos navios, menos trens movidos a diesel, menos ônibus movidos a diesel, e há uma redução brutal na emissão de poluentes. Nas grandes cidades do Brasil, como São Paulo, por exemplo, onde o pneumologista da USP, Dr. Paulo Saldiva, com muita propriedade, lembra que o paulistano médio desencarna 2 anos antes do que deveria, pelo comprometimento do seu metabolismo a partir da inalação das toxinas presentes nas fumaças dos veículos. Então, nós estamos respirando um ar que depois que cessar o período mais crítico da pandemia, não voltaremos a respirar esse ar tão cedo. O ar está mais puro, os pulmões agradecem. O aquecimento global, ele passou a ter, digamos, uma pressão menor, porque sem a queima de gases estufa, sem a emissão de gases estufa, nós reduzimos a pressão sobre o aquecimento do planeta. É interessante, o mundo inteiro assinou e ratificou o Acordo de Paris. O Trump é que saiu fora, é o único país do mundo que saiu do Acordo de Paris. Nós estamos conseguindo cumprir a meta estabelecida para esse ano, para o Acordo de Paris, não porque a gente esteja cumprindo um contrato, é por causa de um vírusinho pequenininho, que determinou cessação de movimento. Nós estamos também determinando a redução da poluição marinha, especialmente em lugares que havia turismo abusivo. Veneza, eu tive a chance de conhecer Veneza com a Cláudia 2 anos atrás. Veneza com aquelas águas fétidas, saturadas de esgoto, porque sempre recebeu muito mais turistas do que era possível. A capacidade de suporte de Veneza nunca foi respeitada. Agora que você conseguiu respeitar, o que acontece? As águas estão límpidas, como nunca se viu na história recente. O mesmo vale para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha teve que cessar o trânsito de turistas e isso determinou uma redução brutal da produção de esgoto. Então, também nas águas a gente percebe essa diferença. O jornal americano Washington Post publicou dias atrás uma reportagem dizendo que por causa da pandemia reduziu-se drasticamente o consumo de frutos do mar nos Estados Unidos. E foi um freio violento na indústria pesqueira de pelo menos 95% a menos de produção e de venda de frutos do mar, pescado. Resultado, o Marcelo Spillmann, que é um biólogo marinho, meu amigo aqui do Rio, que é diretor do Aqua Rio, lembrou que o efeito disso é maravilhoso para os ecossistemas marinhos que estavam sendo depredados com a pesca industrial e predatória. Ou seja,
certas espécies que não tinham tempo de se reproduzir. Eu estou falando de salmão, eu estou falando de atum, eu estou falando de bacalhau, eu estou falando de sardinha. Agora está um tempo de, não há mais redes de até 3 quilômetros de profundidade fazendo o arrastão dos cardumes, porque não há lei internacional para as águas internacionais. Então, os oceanos agradecem. Então veja, tudo isso por causa de um vírusinho. Tudo isso por causa de um vírusinho. E essa trégua que a humanidade está dando para o planeta, que está castigado pela destruição das florestas, pela caça e pela pesca predatórios, pela produção monumental de lixo, pela poluição do ar, da terra, das águas, a Terra está tendo uma oportunidade de se reconfigurar. Então vamos lá. Isso tem muito a ver com a teoria de Gaia, de um astrofísico inglês chamado James Lovelock. A teoria de Gaia é aquela que entende o planeta Terra como um superorganismo vivo que responde a certos estímulos como se tivesse de fato uma inteligência. Isso foi comprovado pelo James Lovelock, que está vivo aí com quase 100 anos de idade, morando nos arredores de Londres. Ele trabalhou na NASA, na Agência Espacial Americana, foi quando ele concebeu a teoria, porque ele conseguiu medir e pesquisar por que a Terra, ao longo dos últimos milhões de anos, a NASA comprovou que a emissão de calor do Sol oscilou. Houve momentos, milhões de anos atrás, que o Sol endereçou à Terra mais calor do que hoje. Entretanto, a Terra manteve a temperatura interna estável, como se tivesse um termostato. Essa é uma informação científica que corrobora em favor da teoria de Gaia. Gaia consegue responder a certas agressões ou estímulos como se fosse um superorganismo vivo inteligente. Por que a taxa de salinidade dos oceanos é de 6%? Aí o Dr. Lovelock coloca: se fosse abaixo disso ou acima disso, não teríamos a riqueza da vida marinha. 6% é a dosagem, é a calibragem perfeita que permite vida nos oceanos. Aí o Dr. Lovelock também descobre que o percentual de oxigênio na composição dos gases da atmosfera, que é algo em torno de 16, 17%, se fosse menos do que isso, não teria vida na Terra como nós hoje testemunhamos. Se fosse acima disso, qualquer faísca determinaria combustão e explosão. Então estamos falando de uma química perfeita do planeta, que Lovelock entende que seja um superorganismo vivo. Nós, ou aqueles que se dizem espíritas, e faço essa ressalva porque a plateia hoje está muito fortemente espírita, nós entendemos diferente. Nós sabemos que o planeta Terra, como a ciência afere, existe há aproximadamente 5 bilhões de anos. Nessa época, Jesus já era um espírito crístico, segundo os espíritas, presidiu os fenômenos que resultaram na formação do planeta, fenômenos físicos, químicos, biológicos, a composição da atmosfera, a taxa de salinidade dos oceanos, etc. Criou, portanto, as condições necessárias à vida e há um sistema de governança para os espíritas. Jesus à frente, governador da Terra, e nós temos uma hierarquia espiritual que culmina nos elementais da natureza. Então nós temos um sistema muito curioso, interessante, de gestão. Agora, o livre-arbítrio da espécie líder, que é a nossa, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança do Pai, com intelecto superior, capacidade de abstração e de percepção de Deus, tem determinado uma destruição avassaladora da nossa única casa planetária. Não tem planeta B, não tem plano B. É aqui que a gente tem que se entender. Até deu rima. Então a gente precisa se dar conta de que o livre-arbítrio permite que nós façamos o que nós bem entendermos nesse planeta. Agora, quando a gente abusa do direito de errar, Gaia ou a espiritualidade superior
determina um freio de arrumação, uma trégua para a gente parar e pensar e ver o que precisa mudar e de que jeito. É disso que estamos falando, meus amigos. É disso que estamos falando. Então vamos lá. Meio ambiente começa onde? No meio da gente. Então, com todo respeito ao reino animal e vegetal, porque não importa o que a gente faça com o planeta segue em frente. Ele se reconfigura e se recompõe. Nós não, nós dependemos do planeta. Vou traduzir isso em miúdos. Nós dependemos visceralmente do planeta Terra. Mas o planeta não depende de nós. É bom a gente ficar ligado, ó. Vamos aprender com o vírusinho, que está trazendo outra mensagem linda. A explosão da fraternidade. A explosão da fraternidade. Há uma profusão de campanhas de solidariedade arrecadando fundos para a compra de alimentos, remédios, doação para pesquisa, doação para comprar ventiladores mecânicos, fabricação de máscaras, projetos que tentam promover o entretenimento e o lazer. O que eu faço em casa enquanto eu estou respeitando o isolamento social? Tem muitos vizinhos se solidarizando com o próximo. E nós estamos, portanto, testemunhando algo que eu considero, se não fosse espírita, um milagre. Banqueiro que está doando R$1 bilhão. Veja, em outros países do mundo, como os Estados Unidos, é cultural. Quem tem muito dinheiro fica constrangido, se acumula bens e posses, acumula riqueza sem ajudar a universidade onde ele se formou, sem ajudar a comunidade onde ele está inserido. No Brasil é meio diferente. A gente não vê os mecenas, né, as pessoas com muito dinheiro, terem esse protagonismo social, ambiental, fazer a sua parte. Não é a regra. Pois bem, pela primeira vez na história do Brasil, graças a Deus, provavelmente teremos um banqueiro que vai para o céu. Desculpem a piada. R$1 bilhão de uma instituição financeira doada para o enfrentamento do novo coronavírus. Ó, parabéns. E várias outras empresas estão se movimentando porque perceberam o tamanho da encrenca. Então veja, explode a fraternidade de onde menos se esperava também. E aí nós vamos ver o reconhecimento, meus amigos, a necessidade imperiosa daquilo que os espíritas, desde o século XIX, entendem como sendo o norte magnético da bússola. Fora da caridade não há salvação. É literalmente isso. Se a gente tivesse que hoje explicar os efeitos colaterais sobre a economia de uma pandemia que exige de nós a disciplina do isolamento social para evitar a rápida propagação do novo coronavírus, que resultaria no colapso das redes públicas de saúde, privadas ou públicas, das redes de saúde, porque não há leitos, não há ventiladores mecânicos, não há condições de você suportar uma demanda crescente de pessoas que necessitem de internação. Essa é a razão do isolamento social. Então, se o isolamento social é orientado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, virologistas, infectologistas, epidemiologistas, a gente obedece. Agora, eu e boa parte dos amigos que acompanham aqui o 4º encontro Fraternidade Sem Fronteiras, temos condições de permanecer em casa sem maiores problemas de ordem material. É uma bênção. Boa parte de nós está nessa situação. Agora, boa parte de nós, eu diria, a maioria de nós não tem essa condição. Razão pela qual, se o governo é tão complicado para fazer chegar dinheiro a quem mais precisa, porque não é dinheiro do governo, é dinheiro de impostos, é nosso dinheiro. O governo apenas administra. E é um absurdo, me permitam fazer a única colocação, eu diria, de ordem política aqui, não ideologizada e não partidária. Você já viu, em algum lugar do mundo, doação de recursos públicos em caráter emergencial, obrigar as pessoas a irem para a fila, regularizar o CPF? Porque o Brasil está inovando em vários aspectos. Um deles é esse.
Então checa o CPF depois. Agora é hora de você fazer chegar o dinheiro onde precisa. E porque o governo não consegue fazer isso rápido, quem faz a diferença somos nós. Nós quem, cara pálida? Nós, o cidadão comum. Nós, as organizações que já militavam em favor dos pobres, dos miseráveis e dos excluídos. Fora da caridade não há salvação, é algo literal hoje. Não dá para esperar governos, não dá para esperar a prefeitura, não dá para esperar o governo do estado, não dá para esperar o governo federal. Quem tem fome tem pressa, eternizou aquele que foi responsável na década de 1980 pelo primeiro movimento da sociedade civil organizada para enfrentar a fome e miséria no Brasil. O irmão do Enfio, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, onde tiver. Fraternidade Sem Fronteiras, viu, Wagner? Tem tudo a ver com o Betinho, cara. Eu conheci o Betinho, Wagner Moura, do Fraternidade aqui. Tem tudo a ver o que vocês fazem, o que todos nós que apoiamos e torcemos muito pelo Fraternidade Sem Fronteiras, tem tudo a ver com o trabalho do Betinho, com a ação da cidadania, que era, há 30 anos atrás, um movimento pioneiro da sociedade que, olha, olhou para o governo está preocupado com a fome no Brasil, nós estamos, e nós vamos criar listagens, cadastros, vamos fazer chegar onde precisa o dinheiro. O nome disso é #Atitude. Não adianta ficar só, me perdoem, orando. Aquele ditado, ora que melhora, é lindo, melhora mesmo, mas não resolve todos os problemas. Eu gosto muito de um provérbio árabe que diz, enquanto reza, vai fazendo. Enquanto reza, vai fazendo. Porque no mundo da matéria, a gente precisa de matéria para resolver problema. Para fazer chegar a cesta básica, para fazer chegar o remédio, para fazer chegar o material de asseio e limpeza, é preciso pé no chão, gastar sola de sapato, telefone, redes de contatos virtuais, repasse de recursos nos bancos eletrônicos, nos bankings. Quem não tem isso, peça para o gerente, quem tem conta em banco. E a gente precisa fazer chegar o recurso aonde eles precisam chegar. E vejam, para nós espíritas existe um embasamento monumental para doação, mas doação mesmo de recursos no limite da sua capacidade, porque a necessidade de quem está do outro lado é enorme, é enorme. Leiam no Evangelho, segundo o Espiritismo, o texto que fala utilidade providencial da riqueza, porque é lindo. E é lindo por quê? Porque lembra o óbvio. Porque até um materialista, ateu, agnóstico vai concordar. Qual é a única certeza que temos em vida? É de que um dia morreremos. Espírita não fala de morte, fala de desencarne. Lagarta vira borboleta. Fazemos a viagem, a transição do plano da matéria para o plano espiritual. Ok? Então o que é óbvio? Aquilo que eu chamo de meu patrimônio, minha casa, meu carro, minha poupança, meu CDB, não é teu. Porque você não conseguirá levar isso para onde o seu espírito imortal seguir. Lhe foi confiado tudo isso por empréstimo. E desse empréstimo, todos nós prestaremos contas. O que se convencionou chamar de juízo final, para nós espíritas, é o tribunal da consciência. Nós temos a partícula Deus dentro de nós. Vós sois deuses. Deus está dentro de nós, Deus é onipresente. Onde é que está Deus aqui dentro de mim? Na minha consciência. Então, quem tem alguma coisa para dar, para quem mais precisa, haverá de perceber como a consciência grita. Será mais útil para outro do que é para você hoje. Fará mais diferença para outro do que faz para você hoje. Ah, eu vou resolver isso com prece? Hora que melhora, mas não resolve. Lembra do provérbio árabe? Enquanto reza, vai fazendo. Fazendo o quê? Ajude. Faça chegar aquilo que para você é indiferente, não garante tua sobrevivência, mas para o outro é condição de vida ou morte. E eu não estou sendo dramático.
Eu sou jornalista do Rio de Janeiro. Eu estou na categoria de serviços essenciais. Eu estou indo para a rua, eu estou indo para a favela. Eu conheço o Douglas, do Morro da Coruja, em São Gonçalo, que heroicamente está fazendo chegar a cesta básica onde precisa. Eu conheço o Renê Silva, do Voz das Comunidades, do Complexo do Alemão, que heroicamente, junto com muita gente, está fazendo chegar aquilo que precisa chegar rápido. Porque, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Não dá para esperar. Desculpem a veemência, é que a gente está nessa há muito tempo. A pobreza para mim não é uma virtualidade, a miséria para mim, ela não é uma fantasia. Eu já entrei em lugares que não tinha água encanada, comida na geladeira, onde as pessoas não tinham asseio, higiene e saúde. A gente não precisa ir para a África para ver isso. Fraternidade Sem Fronteiras, heroicamente, está onde mais há necessidade no Brasil, na África, está por aí. A África ficou eternizada ou lembrada como lugar da miséria absoluta. Você não precisa andar muito, saindo do centro de São Paulo, do centro do Rio de Janeiro, do centro de Recife, do centro de Porto Alegre, do centro de Belo Horizonte, do centro de João Pessoa, do centro de Brasília, a cidade mais rica do Brasil. Você não precisa andar muito para chegar num lugar de extrema miséria. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Aqui é o lugar do Fraternidade Sem Fronteira. Não poderia, viu, Wagner? Viu, Andrei? Viu, Rossandro, meus amigos queridos? Vocês sabem disso. A gente não precisa ir longe para ver a miséria pulsar tão perto da gente. A gente não precisa ir longe. Então façamos a nossa parte como brasileiros, que é a maior nação espírita do mundo. E espírita que estuda a doutrina sabe que fora da caridade não há salvação. Então somos nós estamos sendo trabalhadores da última hora em tempos de pandemia. É agora, a hora é essa. Então vamos lá. Explode a fraternidade, e aí tem algo lindo também que explode na direção da fraternidade, que diz respeito a quê? Reparem como a pandemia, esse vírusinho que é a estrutura microscópica mais simples que existe, aguçou, o nosso olhar para perceber o valor do trabalho de quem antes era desprezado. Quem antes não tinha valor, quem antes era objeto de absoluta indiferença. E por coincidência, eu falei dessas pessoas no capítulo do livro, lançado ano passado, que teve 100% dos direitos autorais para o Fraternidade Sem Fronteiras, A Força do Um. Tem o capítulo da Força do Um, que é o 21, cujo título é Os Invisíveis. Me permitam ler um trechinho bem breve aqui do livro, porque tem tudo a ver com o que a gente está experimentando hoje em tempos de pandemia. Olha só. Estamos cercados de pessoas invisíveis à nossa volta. Não estou falando de fantasmas ou desencarnados. É gente de carne e osso mesmo. Pessoas que ignoramos, pelas quais passamos direto, desviando o olhar em total indiferença. E eu estou falando aqui, por exemplo, dos trabalhadores terceirizados que limpam os banheiros das empresas públicas ou privadas. O trabalho deles é essencial, é fundamental para a gente ter o prazer e a segurança de fazer uso de um banheiro que esteja limpo, cheiroso, asseado. Essas pessoas não são percebidas pelo nosso olhar, na maior parte dos casos. A gente não se reporta a elas. Elas parecem um pária da sociedade, elas são fundamentais, incríveis. Eu também falei aqui dos coletores de lixo, dos lixeiros, dos garis. Sem eles, a vida seria insuportável nas cidades e muita gente não olha, não dá bom dia, não agradece. Eu estou falando dos porteiros que estão lidando todo dia com muita gente, estão cuidando da segurança do prédio, das rotinas para o bom funcionamento da limpeza, o bom funcionamento do elevador, trocar a lâmpada que queimou, fazer chegar a correspondência. E muitos de nós que vivemos em condomínios não sabemos sequer o nome do porteiro. Se a gente sabe o nome, não sabe mais nada, porque não se interessa, não estabelece uma relação. Eu estou falando de garçons, secretárias,
office boys, empregadas domésticas, diaristas, assessoristas. Eu estou falando dos entregadores de delivery. Pois bem, vejam como o mundo é um lugar interessante e curioso. Como é que o novo coronavírus nos traz uma lição moral. Em tempos de isolamento, quem passou a ser objeto de nossa gratidão eterna? Os entregadores de delivery, que levam a comidinha na sua casa para você não se expor ao vírus, ao contágio na rua. A caixa do supermercado, que a gente passa pela caixa do supermercado de mau humor, isso vai me custar caro, não sei o quê, não está prestando atenção no ser humano que está ali do teu lado. Palmas para a caixa do supermercado, para o povo que trabalha garantindo comida no hortifruti, na mercearia e no supermercado. Palmas para os entregadores de delivery. Palmas para os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros. Porque a gente sempre fala do médico, porque o médico é quem tem a responsabilidade da rota terapêutica. Mas são os enfermeiros que passam a maior parte do tempo com quem está acamado. Os enfermeiros costumam, por vezes, ser desprezados pelos próprios médicos. Mas os pacientes não esquecem dos enfermeiros. Que o diga o senhor Boris Johnson, que era um negacionista climático, como outros chefes de Estado que a gente conhece por aí, climático. Negacionista científico, como outros chefes de Estado que estão por aí, flertando com perigo, dando orientação equivocada. Boris Johnson, no primeiro momento, não queria estabelecer o isolamento social na Inglaterra. Foi constrangido pelas evidências científicas. Foi contagiado pelo novo coronavírus. Deu positivo para a Covid-19. Foi parar numa UTI. E aí vejam, meus amigos, ele pertence a um partido conservador da Inglaterra, que sempre militou contra os imigrantes, por isso que a Grã-Bretanha aprovou o Brexit, de afastamento da Europa. O principal motivo foi a questão da imigração, os ingleses, parte dos ingleses, incomodada com a chegada dos imigrantes. E ele sempre, o Boris Johnson, militou contra investimentos vultosos no sistema público de saúde dos ingleses, que inspirou muito o SUS no Brasil. Ele sai do quarto, recebe alta e faz um pronunciamento público. Boris Johnson. Vocês devem ter visto. O que ele falou? Ele elogiou o sistema público de saúde da Inglaterra. Elogiou. E mais, ele prestou atenção nos invisíveis. Quem? 2 enfermeiros. Quais? Um português e uma neozelandesa. 2 imigrantes salvaram a vida de Boris Johnson. E ele reconheceu isso publicamente. Vejam o que é a vida, como a vida dá volta. E como o novo coronavírus traz ensinamentos inusitados para que a gente aprenda a ser melhor. Que a gente eduque o nosso olhar para reconhecer valor naqueles que estão perto de nós, que fazem a diferença em nosso favor. Nós estamos, portanto, falando de gente que não merece ser chamada de invisível, porque todo mundo faz a diferença, todo mundo corrobora e colabora em favor da organização física, química, biológica, moral, ética do universo. Aliás, é muito interessante a gente vê como a física quântica ela vai ao encontro da ciência ambiental quando diz que todos os fenômenos do universo são interdependentes, interagem o tempo todo numa combinação de trocas que explica a vida, que explica o universo e que explica a própria doutrina espírita. A vida é resultado de uma combinação de fenômenos que
que estão caprichosamente ajustados e interligados numa relação de interação e interdependência que tornam a vida possível. Portanto, vejam como esse novo coronavírus trouxe uma nova perspectiva de compreensão do que tem valor. O SUS, que era tão desprezado, o SUS que o próprio ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, olha, belo trabalho do Mandetta, ele fez o dever de casa maravilhosamente, ele preparou o Brasil para enfrentar isso daí, na minha opinião. Entretanto, esse ex-ministro Mandetta, lá atrás, não apoiava o SUS. Acho que hoje ele pensa diferente. Acessem declarações anteriores dele sobre o SUS. Vejam quanta coisa feia foi dita sobre ONGs, as ONGs picaretas, as ONGs que encobertam interesses escusos, como se fosse possível generalizar isso. Tem ONG boa e tem ONG não honesta. Como existem políticos bons e políticos desonestos, médicos bons e médicos picaretas, advogados, engenheiros, jornalistas, sacerdotes. Nós temos na vida, na fauna humana, bons e maus exemplos. Agora, pretenderam estigmatizar todas as ONGs. Quem é que está segurando hoje o rojão? Quem é que está permitindo a capilaridade da entrega em caráter emergencial de cestas básicas, de remédios, de materiais de asseio e limpeza? São organizações não governamentais como Fraternidade Sem Fronteira, que é ONG. O trabalho maravilhoso do CVV, Centro de Valorização da Vida. 3 milhões de atendimentos por ano, muita gente que está em casa angustiada com isolamento social, por vezes se sentindo muito sozinha. Liga para quem? O CVV está aí. Trabalho voluntário. CVV é uma ONG. CVV é uma ONG. Então, tenhamos cuidado, cautela. O novo coronavírus já estabeleceu o devido olhar, a devida sensibilidade sobre aquilo que estava opaco, estava prejudicado por uma avalanche de fake news. Eu aqui vou ser corporativo. Nós, jornalistas, estamos sendo, ou vínhamos sendo, com muita violência, taxados de fake news o tempo todo. Isso virou um mantra. Entretanto, em tempos de pandemia, as audiências de televisões aberta e a cabo no mundo inteiro cresceram exponencialmente. E por quê? Porque na hora que você está falando de vida ou morte, na hora que você busca uma informação que faça sentido para você, você vai se espelhar num site que você não sabe quem escreve, quem está dando a cara a tapa afirmando aquilo, ou você vai procurar algum veículo que tenha responsabilidade social pelo que diz e que pede eventualmente desculpas quando erra, porque errar é humano. Então até o jornalismo foi, digamos, recondicionado, aí, reconfigurado a outro status que antes era objeto de execração gratuita, compulsiva, fanática, uma coisa horrorosa. O novo coronavírus trouxe outra perspectiva de entendimento do SUS, do trabalho dos enfermeiros, do trabalho das ONGs, do trabalho dos jornalistas e a importância da ciência. O novo coronavírus já estabeleceu o prestígio que a ciência precisa ter. A ciência não é o território das verdades absolutas. Não. A ciência é o território das perguntas que precisam ser feitas e que vão inspirar as rotas de investigação para verificar através da metodologia científica o que merece credibilidade por ter lastro e fundamento. Eu consigo provar que o isolamento social desacelera o crescimento da curva de contágio. Se eu consigo provar o isolamento social, é a melhor resposta. Então a gente precisa... É incrível que a gente ainda esteja em pleno século XXI falando de iluminismo, a importância do iluminismo, a importância da ciência, porque isso revela o tamanho do atraso de certas pessoas,
eventualmente que ocupam cargos importantes, que pregam aquilo que não tem sustentação científica num território sinuoso que é o da sobrevivência. Sobrevivência. Ah, André, mas e a economia? Bom, eu estou falando fora da caridade não há salvação. Significa dizer, o isolamento social precisa ser respeitado e o dinheiro precisa chegar aonde o isolamento social é dramático porque não há poupança, não há comida na despensa, não há comida na geladeira, não há recursos. Percebe? Quer dizer, a gente não está ignorando o abalo sísmico de uma economia depredada pelo isolamento social. Mas a gente está lembrando aqui, dinheiro público não é dinheiro de governo, é dinheiro da população. E ele precisa ser canalizado aonde faça diferença. Significa dizer que a gente precisa prestar atenção no que estão dizendo os endinheirados do mundo, ou as organizações prestigiadas pelos endinheirados. FMI, quem poderia imaginar que o Fundo Monetário Internacional fosse orientar os países do mundo a se endividar, a contrair dívidas? Não preste tanto atenção agora no saneamento das contas públicas. Endividem-se. O FMI. O FMI disse isso por quê? Porque se essa for a condição para reduzir o sofrimento dos mais pobres e miseráveis, é para aí que nós vamos. O G20, gente, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, igualmente avalizando, autorizando endividamento público, na contramão da cartilha do saneamento, dos recursos tributários e fiscais, poupança, não eleva endividamento. Gente, nada é mais importante do que a vida. E por isso é importante que o dinheiro chegue aonde o isolamento social não seja um martírio para quem não tem comida na despensa ou na geladeira. Mais simples do que isso, só desenhando. É isso que a gente defende com base na ciência. É isso que faz a diferença. Portanto, esse quarto encontro Fraternidade Sem Fronteiras, que eu estou tendo hoje a honra de participar, porque apoio esse projeto, porque acredito nesse projeto, porque ele faz a diferença muito antes da existência da pandemia, levando recursos aonde eles mais são escassos e determinam horrores humanitários em pleno século XXI. O mote desse encontro é atitude. Atitude. Atitude que faz a diferença. Jesus dividiu o calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo, por quê? Porque ele não apenas pregou o Evangelho. Ele não foi alguém que se deteve apenas no território da oralidade, torcendo para os apóstolos guardarem na memória o que ele estava dizendo, o Sermão do Monte, todas as passagens evangélicas que remetem ao ensinamento desse amor divino, o exercício do amor doação, do amor renúncia, do amor sacrifício. Se Jesus se ativesse apenas à falação, ele não seria eternizado no tempo. Ele não dividiria ao meio o calendário. Jesus dividiu o calendário ao meio porque ele praticou, ele exercitou, ele agiu, #atitude, ele realizou o que ele falou. E isso não tem preço, isso fica eternizado na linha do tempo, isso imprime a psicosfera, isso tem um abalo sísmico, determina uma irradiação importantíssima e poderosa, porque nada supera a atitude. Nada supera a atitude. E nós precisamos praticar aquilo que nós defendemos. Quando Chico, Divaldo e Raul, para falar apenas desses 3 magníficos médiuns brasileiros, são investigados nas suas respectivas biografias para ver tudo aquilo que você falou e escreveu, tudo aquilo que você falou e psicografou. Em que medida isso interferiu nas suas rotinas e nas escolhas que você realiza no dia a dia? Chico, Divaldo e Raul praticaram e praticam aquilo
que sempre falaram, aquilo que psicografaram, honrando aqueles que ditaram através deles as mensagens, honrando o movimento espírita. Então a gente está falando que o que faz a diferença é a atitude. O pensamento é importante, e a gente todo dia aqui nas 9 da manhã, né, no Papo das 9, a gente está falando sempre, nesses momentos difíceis da pandemia e do isolamento social, que a gente assuma a responsabilidade pela condução dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, porque nós somos imperfeitos e falíveis, mas não podemos renunciar à condição de sentinelas do nosso equilíbrio, da nossa serenidade, da nossa harmonia, da nossa fé. A maioria absoluta de nós, vou colocar nesses termos porque a vontade que eu tenho é dizer todos nós, mas como eu não sei quem está do outro lado da linha aí, eu vou dizer, a maioria absoluta de nós, e eu me incluo nessa maioria, não podemos ainda nos dizer pessoas de fé. Nós somos aprendizes da fé. Nós estamos no território das ruminâncias da fé. Porque nós oscilamos. Momentos em que estamos firmes no propósito da reforma íntima, da evolução, da transcendência, da superação, com momentos de fragilidade, hesitação e medo. Então a fé, ela está sendo agora testada no que eu gosto de chamar de Enem espiritual. Vocês conhecem o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é a hora da verdade. Toda a vida estudantil até ali se resume no Enem. Eu acho isso meio cruel, mas são as regras do jogo. Nós estamos agora no Enem espiritual. Significa dizer que nenhum de nós, principalmente espíritas, podemos dizer que estamos sendo surpreendidos por uma pandemia. Que o novo coronavírus é uma surpresa desagradável. Nós não podemos dizer isso porque somos reencarnacionistas, estamos retornando ao mundo e fomos preparados, sim, fomos alertados, fomos, de alguma forma, essa informação ela veio junto. Então nós estamos provavelmente atravessando um dos momentos mais importantes e nobres da atual existência. E aqueles de nós que nos dizemos espíritas, especialmente os espíritas, que amaldiçoamos a dor e o sofrimento, não entendemos o espiritismo. Não entendemos o que é o espiritismo. O espiritismo é uma ferramenta fantástica de compreensão do sentido da dor e do sofrimento. Nós temos outra leitura da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento não são contra nós. A dor e o sofrimento são em favor da nossa evolução, nos instigando à superação, determinando, através daquilo que nos causa agonia, perplexidade, por vezes até angústia, desespero, um entrechoque íntimo de ideias e emoções, onde aparece e aflora uma nova sensibilidade, uma nova percepção da realidade. Então a nossa leitura da pandemia nesse momento é, em que pese tudo de extremamente preocupante e dramático que acompanha uma pandemia, ela nos traz uma oportunidade divina de refazimento, retempero da alma, reestruturação íntima. Outras perguntas que agora a gente tem tempo de fazer. A busca de informações através do estudo, da meditação e da prece que possam nos inspirar, não apenas para o enfrentamento desse momento, mas pelo resto desta encarnação ou da nossa existência enquanto espíritos imortais. Esse é um momento que pode ser divisor de águas na nossa história, nesse planeta. Mudar os meios de produção, mudar os meios de consumo, mudar as ferramentas de assistência social, valorizar o SUS, valorizar o trabalho das ONGs, valorizar a ciência e a tecnologia, valorizar a fraternidade universal. É um absurdo o que alguns chefes de Estado estão fazendo, confiscando materiais importados por alguns países como o Brasil, de forma absolutamente egoísta, arbitrária e criminosa. Isso tudo fica marcado no tempo, para a gente não repetir, para a gente não ter como exemplo, ou modelo, ou paradigma,
Os negacionistas científicos, aqueles que acham, aqueles que acreditam, aonde a gente precisa ter ciência para respaldar a ação. Não é hora de brincar nem de arriscar, é hora de fazer o que a ciência aponta como sendo o caminho. Nós estamos tendo, eu diria, um intensivão de aprendizado humanitário e espiritual. E, meus amigos, o Fraternidade Sem Fronteiras está alistado nas fileiras do bem, que promovem o agir agora. Agir agora. Porque o Fraternidade Sem Fronteiras não está inventando a roda. Esse trabalho já está maduro. Eles já estão na linha de frente. E eles estão lançando neste quarto encontro uma campanha muito importante de ser apoiada, de ser reforçada com aquilo que a gente puder dar. Vejam a minha responsabilidade, porque a gente, como jornalista, é muito cobrado em relação às informações que a gente veicula. E eu não tenho nenhuma hesitação de recomendar aqui que vocês possam apoiar a campanha Agir Agora. A meta da campanha é distribuir cestas básicas e auxílios emergenciais a pelo menos 36 mil pessoas que naturalmente são extremamente necessitadas desse apoio. 52 ONGs estão entrelaçadas neste movimento lindo de apoio emergencial a quem mais precisa. Cada cesta básica custa R$50. Para a maioria dos brasileiros é um dinheiro que não está disponível. Se para você, como para mim, este recurso está disponível, por que não fazê-lo chegar onde ele fará toda a diferença? Portanto, entre no site do Fraternidade Sem Fronteira ou acompanhe aqui, olha, o povo do Fraternidade que nos acompanha nesta reflexão está postando o tempo todo o link do fraternidadesemfronteira.org.br/Viver Fraternidade. Para quem puder, por favor, ajude. Nós podemos fazer a diferença. Ah, mas eu não tenho recurso. Não tem problema. Ora, vibra, pede a Deus fluidos de paz, de amor, de cura, de equilíbrio. Reforce seu estoque de confiança e de fé na vida, em Deus e no planeta. Reforce em você a convicção de que é preciso corrigir o rumo. E se essa percepção veio a partir de uma pandemia, talvez as opções que os senhores do destino da humanidade na Terra, que a Mãe Natureza, o nome que você queira usar, determinaram para esse afloramento da consciência, a gente que reclama da pandemia talvez não tenha ideia de quais seriam as outras opções para que essa consciência aflorasse. Talvez a pandemia seja a opção mais suave e doce, por incrível que pareça, para que a gente tenha o firme propósito de agir agora. E veja, quando a pandemia passar, não deixarão de existir, viu, Wagner Moura? Você deve ter conhecimento desse número que aflorou veio à tona, a partir do quê? Da pandemia. Apenas no continente africano nós temos 700 milhões de pessoas, iguais a mim ou a você, sem água e sem sabão. Vou repetir, apenas no continente africano, onde o Fraternidade Sem Fronteiras está posicionado, nós temos esse contingente numeroso de pessoas sem água e sabão. A luta continua. Quem tem fome tem pressa. Viva o Fraternidade Sem Fronteira, viva vocês, viva o mundo. E que a pandemia nos traga lições de luz que precisam se eternizar nos nossos corações, nas nossas escolhas e nos nossos propósitos. Fiquem com Deus, bom encontro. Tamo junto. Fé na vida. Força, coragem e fé. Isso também passa.
Tudo de bom.